O ponto mais importante para entender o que está acontecendo é pensar no cenário que a Europa vive hoje. Qual é o cenário que a Europa vive hoje? De escassez absurda de mão de obra. O que está acontecendo? Os europeus estão precisando alucinadamente mão de obra para suprir as demandas deles durante esse processo todo de trabalho. Então é muito importante saber disso, que a gente não está indo para a Europa porque europeu é bonzinho ou porque a Europa é muito legal. A gente está indo para a Europa por quê? Porque os europeus estão no momento que precisam da gente. Um dos principais fatores que você precisa avaliar para obter ali entender as questões salariais é avaliar também as questões de custo de vida. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um site chamado Numbeo. Nesse site aqui, Cost of Living, você consegue selecionar qual cidade que você está e qual é o país que você está, e ele te dá todo o custo de vida. Eu vou dar um exemplo aqui. Ele te dá aqui, ó, Rio de Janeiro. Tá. Ele já vai colocar aqui todo o custo de vida do Rio de Janeiro, quanto que custa mais ou menos para viver no Rio de Janeiro. Então, toda vez que você for fazer uma busca para entender, para saber se um salário é bom ou ruim, o que você vai fazer? Você vai jogar no Numbeo para entender, tipo, eu vou receber 3 mil euros. Mas quanto é 3 mil euros? 3 mil euros vai dar para pagar as minhas contas? E aí você tem um Numbeo aí para saber se é suficiente ou não para pagar as suas contas. Outro site que é muito bom para isso, que a gente tem à disposição, a gente tem para a Alemanha o Gehalt.de, e ele é um site que você pode colocar qual salário que você ganha. Que é assim, você coloca o seu cargo, você preenche uma série de componentes, dá uma série de inputs para eles, e eles dizem mais ou menos quanto que vocês dão a faixa salarial que você pode pedir. E acreditem, faixa salarial é uma das coisas que mais reprova, porque você nunca sabe se você está pedindo muito, se você está pedindo pouco, se está o suficiente ali para aquela empresa, para aquela vaga, para aquele momento, tá? Então tem que prestar muita atenção nisso. Então o Gehalt.de está aí preparado também para ajudar. E aí você vai comparar o que você quer receber de salário ou o que você recebe de salário que você recebeu de proposta com o custo de vida do local que você foi chamado para trabalhar. Então precisa saber exatamente o que está sendo feito ali para você não embarcar numa furada. Outra coisa que a gente já falou esses dias também é sobre o Kindergeld. Kindergeld é o dinheiro da criança. Mas enfim, lá se paga para ser mais filho. Então, quando você pensa num salário, você tem que pensar numa série de coisas. Você tem que pensar que você não vai ter que pagar plano de saúde de novo, que você não vai ter que pagar por segurança, que você não vai ter que pagar por escola, que toda a educação do seu filho está garantida durante todos os anos dele de vida, seja ele fazendo escola, curso técnico, mestrado, doutorado, enfim, o que acontecer. Então, isso é muito importante. E somar, né, que se você tem 2 filhos, 3 filhos, ou se pretende ter, somar o Kindergeld ao seu salário, porque é mais dinheiro entrando. Então, isso também tem que pensar. Se você tem um cônjuge, uma esposa, um esposo que trabalhe também, isso também tem que ser levado em consideração, porque isso diminui a alíquota que vocês pagam no imposto de renda. Então, tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser calculado para otimizar qual salário que você está recebendo. É muito difícil dizer o que é um salário bom sem analisar todas essas condições. Tipo, um salário de 4 mil euros é bom? Na Escandinávia, não. Então, você precisa entender exatamente quais são esses fatores, de quanto se gasta no lugar e de como que você vai viver e quais os outros atrativos que o governo tem para te levar para esse lugar, tá bom?